imaginar não vencer esse jogo. Imagina o projeto. Todo time que está na Libertadores tem o projeto de vencer, mas uns sabem que tem mais chances, outros menos, uns são azarões. Mas o Flamengo não. O Flamengo estava naquele pote ali de times considerados bem favoritos pelo elenco que tem. Então, aí chega nessa situação, já é meio vexatório chegar nessa situação. Melhorou o clima? Melhorou, venceu o Corinthians. Mas o Corinthians está numa zona do rebaixamento aqui, né? Então, assim, tem camisa, tem toda a tradição, mas futebol, o Corinthians não está jogando tudo isso, a gente tem visto. Então, alivia, o ambiente fica melhor, claro, ganhar é melhor do que perder. Estava muito tenso do jeito que vinha. Dá uma relaxada no Tite, mas pero no mucho. Mais ou menos. Pero no mucho, porque imagina se não conseguir essa vitória e ver a classificação indo por água abaixo, com todos os projetos que fizeram, investimentos, né, com a diretoria e com a frustração já do ano passado. Mas acho que isso não vai acontecer, não. O Bolívar hoje já não é um Bolívar do passado que só vencia quando estava na altitude. Exatamente. Não é, que esse Bolívar melhorou, mas espero que ele não tenha melhorado a ponto de vir surpreender aqui o Flamengo. Ano passado ganhou do Palmeiras lá, chegou aqui e tomou de 4. Não sei se esse ano ele tomaria de 4, não. O Flamengo 1-0 já tá bom. É um Flamengo que tem de impor o seu futebol, mas assim, que semana para o Flamengo? Porque é uma semana de duas decisões. O jogo contra o Corinthians já era uma decisão, a pressão era muito grande, conseguiu impor seu futebol. Inclusive com a boa notícia, Lohan. Sim. Agora precisa impor mais uma vez. E é mais uma decisão, Zupac. Parece que tem Vasco no final de semana. Então. Ainda tem isso, entendeu? Que é o maior rival ali. Sábado esse jogo. Então é uma semana intensa, uma semana tensa e intensa. O Flamengo precisa vencer o jogo, né? Assim, mesmo que o Flamengo vença, a gente vai olhar para a classificação de uma maneira muito próxima, mas para a primeira colocação com alguma reticência, porque o Bolívar fecha em casa contra o Palestino, né? O Flamengo fecha em casa com o Milionários, o Bolívar fecha em casa com o Palestino. Enfim, é improvável que o Bolívar deixe pontos pelo caminho. Então o Flamengo tem que, no primeiro momento, pensar em classificação. E para isso a vitória amanhã ela é fundamental, ela é imprescindível, para num segundo momento ver o que é que tem que acontecer para ser primeiro lugar. O que o Flamengo mostrou de crescimento do jogo contra o Palestino para o jogo contra o Corinthians dá um alento de que as coisas podem ser melhores contra o Bolívar. Mas o Bolívar é um time bem organizado, é um clube bem estruturado, que vem melhorando a sua performance dentro de Libertadores. Como o Mauro falou, embora tenha perdido para o Palmeiras em São Paulo no ano passado, na fase de grupos, fez uma boa classificatória, né? Chegou à próxima fase. Então, assim, não deve ser um jogo fácil para o Flamengo, mas a evolução que a gente viu no final de semana, ela pode servir de combustível para a gente esperar que isso seja visto outra vez. E o ambiente vá aos poucos distensionando, porque é um caldeirão, né? O Flamengo vive um caldeirão e na Libertadores ele pode ficar mais perigoso. E cada vez o Tite ganha um elenco mais credenciado. Esse Lohan é muito bom, mas não tem espaço ainda para ser titular. Se o Arrascaeta voltar. Tiver, né? Mas são muitos jogou jogos muito sem o bem. Arrascaeta também, né? São muitos, de Copa América e tal. E esse menino é muito bom, sim. E como as coisas andam muito rápido no futebol, né? Tendo uma vitória amanhã, uma vitória no fim de semana, aí são 3 vitórias seguidas em jogos muito importantes, aí fica mais aliviado. Bora, galera, bem-vindo, né? Temos aqui algumas informações importantes, temos informações também sobre a escalação do Flamengo, que tá dando o que falar, né? Gerando muita polêmica nas redes sociais em relação ao treinador Tite. Porque a princípio, né, a gente achava que ele ia manter o mesmo time que enfrentou o Corinthians, que foi um bom jogo, né, principalmente o desempenho do Lohan e tudo mais. E no último treino de ontem ele acabou sacando o Lohan e colocou a volta do Arrascaeta. Não que o Arrascaeta não mereça, né, que a gente quer o Arrascaeta de volta. Mas eu acho um pouco precipitado ainda, apesar do Arrascaeta não estar 100%. Tá bom, tá recuperado, tá apto para o jogo, mas não está 100% para a partida de hoje, diante do Bolívar. E, na minha opinião, era para o Tite, né, colocar o Lohan, manter o Lohan no time e poderia colocar o Arrascaeta no segundo tempo. Mas ele acabou sacando o Arrascaeta, a única coisa que ele manteve foi só a posição do Gerson. Vai manter o Gerson pela posição direita, mas sacou o Lohan e colocou o Arrascaeta. E o time que vai enfrentar o Bolívar logo mais vai ser o goleiro Rossi, Fabrício Bruno e Léo Pereira. Aí laterais, Ailton Lucas e o Varela. E
o Alan ali como primeiro volante, o Dela Cruz como segundo volante, o Gerson pela ponta direita, na criação ali o Arrascaeta, na ponta esquerda o Everton Cebolinha e no ataque o atacante Pedro, tá bom? Esse é o time que vai enfrentar o Bolívar, né, logo mais. Só sacou ali o Lohan e manteve e colocou o Arrascaeta de volta. Isso gerou bastante desconforto, né? Gerou bastante revolta nas redes sociais, porque o Lohan tá jogando muito bem, né? Tá sendo destaque do time, tá ajudando bastante, e aquela dupla ali funcionou muito bem, Lohan e Gerson. E a gente sabe que Gerson tava jogando bem, né? Depois que mudou a posição dele, ele deixou a questão do modo preguiça e voltou realmente a jogar futebol, o time melhorou bastante, principalmente aquela duplinha ali, Lohan e Gerson. E isso a torcida não gostou nem um pouco. Vamos ver como é que o time vai se comportar hoje diante do Bolívar. Lembrando que é um jogo importantíssimo. O Palestino e o próprio Milionários empataram ontem. E caso o Flamengo vença hoje, nem que seja de 1-0, mas assume a segunda posição do grupo, né? Já que o Flamengo tem um saldo de gol melhor, o saldo de gol do Palestino, se eu não estou enganado, é -3. É só dar uma olhadinha aqui. É isso mesmo, o saldo do Flamengo é 0 no momento, né? Tá ok. E o do Palestino é -3. O Flamengo ganhando nem que seja de 1-0, assume a segunda posição do grupo, tá bom? Mas é um jogo importantíssimo, dependendo também da situação, caso eu sei que é muito difícil, né? Ainda mais o Bolívar vai pegar o Palestino dentro de casa, na altitude. E caso o Flamengo goleie o Bolívar hoje, né? 3-0 seria um confronto direto, já que o Bolívar tem um saldo de gol de 6. O Flamengo fazer 3-0 vai ficar empatado o saldo de gol, né, entre os dois. E na última rodada o Flamengo tem o Milionários em casa e o Bolívar tem o Palestino em casa. É muito difícil, né? Mas se acontecer alguma zebra do Palestino ganhar do Bolívar, né? O Flamengo precisaria golear o Milionários para poder se classificar em primeiro, que é, na minha opinião, tá bom? É uma ilusão, é muito difícil. O Flamengo não fez a parte dele e agora tá tentando torcer para os outros para poder conseguir o seu objetivo principal, né? Mas o jogo de hoje é importantíssimo. O Flamengo aí com esse time aí que vai enfrentar o Bolívar. A gente não sabe ainda o certo, né? Como é que vai a questão do Bruno Henrique. Lembrando que ele já também tá pro jogo, mas o Tite manteve o Cebolinha, né, pela esquerda. E na minha opinião merecido, o mesmo com a volta do Bruno Henrique e tudo mais, ele não tava jogando bem. E provavelmente saindo no segundo tempo. Vamos até para dar um descanso aí pro Everton Cebolinha, que foi muito exigido aí dentro do Corinthians, tá certo? Na minha foi um destaque, né, também não só o Lohan, mas também como o próprio Cebolinha dentro do jogo do Corinthians, tá certo? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, tá bom? Se inscrever no canal vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais na descrição. Valeu.